nós vamos conversar com dois caçapavanos, o Marcílio Chaves e a Lisiane Chaves, dois irmãos que atuam na gestão de uma granja aqui no interior de Caçapava, a Granja Chimango. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos o convite, né? E boa tarde aos leitores, aos ouvintes do Jornal Gazeta. Nós estamos muito felizes de estar aqui, divulgando, né, e conversando com vocês. Estamos à disposição para suas perguntas. Obrigado pela oportunidade também de nós divulgarmos a granja para o povo caçapavano. Vocês são dois caçapavanos que estão cuidando da gestão da granja, que é da família, como o Marcílio me disse antes pelo telefone, que pertence à mãe de vocês. Mas eu gostaria de, antes de entrar nesse assunto, pedir para que vocês se apresentassem para os caçapavanos que ainda não os conhecem. Caçapavana, nasci em Caçapava, moro em Novo Hamburgo atualmente. Eu também nasci em Caçapava, mas morei 9 anos em Portugal, vim para Porto Alegre, fui para Portugal, voltei para Porto Alegre novamente, hoje estou em Porto Alegre. E tem mais a nossa mãe que mora em Caçapava e cuida da parte operacional da granja. Então, somos os três envolvidos desde a compra da ração até a venda do ovo para o consumidor final. Então, os microempreendimentos funcionam assim mesmo. Todo mundo pega em todas as pontas. Como surgiu a ideia da produção de ovos para venda? Então, Isabela, nós, em 2019, nos chamou muita atenção sobre o comércio de ovo, né? Por ser um alimento completo, de alta qualidade, de preço acessível. E nós iniciamos uma pesquisa, assim, em artigos científicos, em vídeos, sobre o consumo de ovos no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, né? E entender como é que funciona a diferença de um ovo crioulo, caipira, de um ovo comum, das galinhas que são criadas livres, né? Isso nos chamou bastante atenção, porque tinha grandes diferenças, né? Então, em 2019 a gente teve esse insight, a gente conversou bastante sobre isso, no que quando tivermos uma oportunidade de implantar, né, de empreender um sistema desse tipo de galinhas livres e ovos caipiras. Então, em 2020, nosso pai faleceu, partiu em junho de 2020, e aí no mês de julho nós tivemos bastante ovos, começou a acumular bastante ovos, porque nós tínhamos as galinhas normais lá fora, né? Então eu cheguei e conversei com o mano, quem sabe, né? É o momento da gente desenvolver aquele trabalho, aquela pesquisa que a gente fez, né? Porque nós já temos toda a estrutura, já temos a mãe que nos auxilia, já temos também o nome, né? O meu pai se chamava Alcino, o apelido dele Chimango. Fomos pesquisar, né, o que era chimango. O chimango em português é com X, e em outras línguas varia, né? É uma ave originária da América do Sul, mais os países do Sul, Argentina, Chile. Então a gente pensou, olha só, uma homenagem para o nosso pai, né? Granja Chimango, tem tudo a ver com ave e vai nos envolver e vai um negócio que vai iniciar, né, dentro da nossa terra, né? E começamos a nos empolgar para fazer esse empreendimento. E aproveitando também a capacidade instalada que já existia, né? Nós temos um funcionário que entende bastante de galinha, temos água, temos luz, temos galpão, temos puleiros, temos toda a capacidade instalada lá, lugar adequado para armazenar os ovos, né? Então, era comprar mais galinhas e depois cuidar, fazer a gestão e o manejo dessas galinhas, que também tem várias barreiras que a gente vai falar mais à frente. E para nós, como a minha irmã é fisioterapeuta, eu sou formado em informática, hoje trabalho numa escola de negócios, então nenhum tem uma formação, por exemplo, em zootecnia e em veterinária, que seria o conhecimento técnico exigido para uma granja, né?
Então, esse é um dos desafios também que a gente vem enfrentando desde julho do ano passado. E nesses artigos que vocês foram lendo no começo, assim, vocês fizeram alguma pesquisa de mercado, algo sobre o consumo de ovos no país, na região? O que vocês podem contar para a gente sobre isso? Sim. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, um brasileiro come 212 ovos por ano. Um gaúcho é um pouco mais, vai 253. E para nós termos um parâmetro, um americano é 278. Então, fazendo os cálculos, depois extrapolando para o nosso público final, para os nossos clientes, mais um parâmetro, tá? No meu condomínio aqui, que a ideia inicial, a gente começou com poucas galinhas, as que já existiam da minha mãe, e eu comecei vendendo aqui no condomínio. Hoje aqui nós temos 224 apartamentos e o consumo, só no condomínio, o consumo anual são mais de 20 mil dúzias de ovos, tá? Então, se a gente conseguir hoje, pela quantidade de galinhas que a gente tem, vender toda a produção só aqui, nós, com 20% da nossa produção, a gente conseguiria cobrir essas 20 mil dúzias. Então, só aqui a gente já teria a demanda suficiente para o negócio. A minha irmã também começou a vender lá em Novo Hamburgo e aqui em Porto Alegre também estamos vendendo em outro condomínio de um amigo nosso, que a gente está distribuindo nessas três regiões. Então, o mercado aqui, trata-se de um produto diferenciado para a região metropolitana. Embora a gente encontre no mercado ovo caipira, quando a gente conversa com os clientes, eles mesmos reportam, não precisa nem perguntar, o ovo de vocês tem uma diferença, por ser a galinha criada livre, a alimentação, tem todos os aspectos que caracterizam um ovo diferenciado. Então, o mercado aqui ainda está em expansão para esse tipo de negócio. E tem mais o serviço também, né? Aqui a gente entrega para o cliente na porta do apartamento. Então, é produto mais serviço. Começaram a criação com as galinhas que já estavam na granja da tua mãe. E atualmente, quantas galinhas vocês têm? Hoje a gente está com 300 galinhas em fase de postura e 55 em fase de crescimento, fase inicial de crescimento. Como é a criação dessas galinhas? Elas estão livres, são criadas livres, numa área com capacidade para 500 galinhas. Nós trabalhamos com quatro raças, a Embrapa 51, que é a maioria delas, a Isabral, a Polaca e a galinha crioula. Essa em menos quantidade, que eram aquelas que a minha mãe tinha quando nós começamos a criação. Quais são os benefícios de se criar as galinhas dessa forma? A gente observou que as galinhas, quando elas não estão confinadas, elas ficam menos estressadas, né? Elas têm uma qualidade melhor no dia a dia delas. E também o ovo, nas pesquisas que a gente fez, nós observamos que o ovo caipira, nós lemos, né? Ele tem o beta-caroteno em maior quantidade nesse ovo. O que acontece? Ele se transforma em vitamina A, o beta-caroteno, e com isso ele melhora a imunidade. Então, o benefício já está lá no final no ovo. Além das galinhas serem criadas livres, soltas, o ovo caipira tem toda essa propriedade diferente do ovo comum, né? Importante ficar claro que, ao contrário da maior parte das granjas, nós não temos gaiolas. Quem quiser presenciar pode fazer uma visita na granja e não vai encontrar nenhuma gaiola. Estão todas elas soltas. Quanto à qualidade do ovo, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, aqui tem que ter cuidado com o ovo, né? 3 ovos lá da granja, tá?
Este aqui é um ovo normal, tamanho normal, este aqui, e este aqui é da fase inicial de postura. Então, esse tipo de ovo aqui não se encontra em mercado. Só uma galinha livre que consegue produzir deste tamanho. E esse daqui é um ovo médio que a gente encontra em termos de tamanho de mercado. Esse aqui provavelmente tem umas 3 gemas. Esse aqui deve ter umas 2 gemas. Esse aqui da primeira postura da galinha, a gente não comercializa, mas para mostrar, para ter ideia do tamanho dos ovos. Qual é a produção de ovos na granja de vocês? Quanto está produzindo agora? Sim, 150 ovos por dia. Não são 2 ovos. E vocês já têm planos de ir aumentando os negócios, expandindo locais de vendas? Sim, na realidade, cada mês a gente avalia, né? O que a gente já tem que melhorar, o que a gente tem que ampliar. Já colocamos as câmeras de segurança lá, que a gente achou bem importante ter, né? E nós já temos o nosso Instagram, @GranjaChimango, o qual divulga bastante, né, o nosso trabalho. E além disso, a gente criou já grupos de WhatsApp, tanto em Porto Alegre quanto Novo Hamburgo e Caçapava. E a ampliação física, ela vai acontecendo sempre, todo mês, conforme a necessidade que a gente vai tendo, a gente vai construindo, vai melhorando, né? E agora, o principal é a ampliação dos clientes. O nosso foco hoje é a ampliação dos clientes, que é o consumidor final, que a gente entrega diretamente para ele, né? É esse que a gente tem recebido bastante pedido e que é o nosso objetivo principal. A nossa capacidade instalada hoje dá para criar ali 500 galinhas livres e com folga. Então, hoje a gente vamos ter aqui lá junho 350 no local, ainda teria espaço para expandir para mais 150. Então, isso aí ainda a gente consegue gerenciar com o tempo que a gente está dedicando e com os recursos que a gente tem lá. Uma expansão maior já requereria o investimento em galpão para ter maior controle, porque acima de 500 galinhas o controle já tem que ser mais rigoroso, para a gente não perder muito o controle sobre elas, em termos de ração, alimentação, bebida, tem que ser mais controlado, porque senão a gente vai ter algum prejuízo. Então, quando ultrapassa esses 500 animais aí, é outro investimento em tempo também que a gente tem que dedicar para a granja, né? E isso, para nós que temos outra profissão além de fazer a gestão da granja, a gente pensa 2, 3 vezes antes de dar esse salto, né? Mas, eventualmente, daqui um ano, é capaz de a gente pensar nisso. Como é conciliar essas profissões que vocês já tinham de antes de começar o negócio com a gestão da granja? Naturalmente, após a partida do nosso pai, nós buscamos estar mais presente com a nossa mãe em Caçapava. Então, antes nós íamos menos, né? Tipo, de 2 em 2 meses, ou ela vinha para cá. Agora, a gente naturalmente estava indo mais. Então, cada 15 em 15 dias, ou eu vou, ou o Mano vai. Isso nos faz muito bem, porque foge das nossas profissões, né? Nos dá prazer no que a gente está fazendo e um resultado muito importante, né? Que dá muita satisfação. Mas o principal é a nossa mãe estar executando tudo isso aí, que eu acho que sem ela a gente não conseguiria, porque nós temos as nossas profissões e ela tem toda a prática, toda a experiência dela, né, que nos ensina e nos auxilia sempre. Todos os incêndios são apagados por ela. Antes, né, que vendem em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, nos condomínios. Como é feito esse transporte para levar os ovos de Caçapava para Porto Alegre, para a região metropolitana?
Nós vamos, algumas vezes nós, quando vamos aí, já trazemos no próprio veículo, e outras vezes tem motorista que é terceirizado, que traz no outro veículo, e aí distribui aqui nos locais de venda. Quantas pessoas vocês empregam na granja para fazer essa manutenção direto lá? Até hoje a gente tem, com essas 355 galinhas, nós estamos conseguindo ainda um funcionário. E um motorista que é terceirizado quando a gente precisa que ele traga para nós as encomendas e os pedidos. Funcionário com carteira assinada. É. Estamos chegando ao fim da entrevista, então agora eu deixo um momento, um espaço livre para vocês fazerem as considerações finais, se quiserem falar sobre algum tópico que não foi abordado, ou deixar alguma mensagem para os conterrâneos caçapavanos de vocês, fiquem à vontade. Nós agradecemos, Isabela, a entrevista, que os nossos conterrâneos experimentem, né, os ovos da granja. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram, que a minha mãe distribui, e com certeza é uma ótima qualidade, todo mundo vai apreciar. Provavelmente essa granja seja uma das primeiras nessas dimensões na cidade, né? E a gente quer crescer ainda mais e representar bem a cidade e mostrar que a cidade tem potencial também para investir nesse tipo de negócio. Obrigado também à Gazeta por nos dar a oportunidade de divulgar a granja aqui.